quando a gente lembra de palavra, não tem como não citar o apóstolo Pedro, né? Que quando eles estavam num momento difícil, Jesus não estava com eles no meio de uma tempestade, todos temeram pelas suas vidas. Só que aí Pedro, ele buscou, olha, se for o Senhor mesmo, então me leve com o Senhor. Ele foi mostrar, ele quis buscar uma prova, né? Que acho que todo ser humano em si ele precisa. Mas, voltando para o texto, é nos mostrado isso. Eu assino embaixo do que a pastora falou. Claro. Querendo ou não, ele tinha planos. Talvez ele falou, Saul ainda está perseguindo a gente. Eles estavam com medo por isso, né? Será que é bom a gente se envolver em uma batalha nesse momento? Mas ali, Davi, como a senhora falou, deixou as coisas de lado, deixou os problemas que ele tinha naquele momento e foi falar com Deus. E nisso, quando Deus ele falou aqui, pode ir, que eu vou contigo, tô dando ele nas suas mãos. Davi não precisava de mais nada, ele já tinha a palavra que ele buscou. Então, o medo, talvez a aflição, talvez até o peso de carregar o medo dos soldados, né? Tipo, nossa, eu tô levando pessoas que têm família junto comigo. Sim. E quando ele recebe a palavra, ele fala, não preciso de mais nada, meu Deus é o suficiente e ele vai me guiar nessa dificuldade. Olá, queridos! Mais um podcast começando, nosso encontro aqui de segunda a sexta-feira, às 4h30 da tarde. Você já sabe, o compromisso está marcado aí na sua agenda, podcast bíblico. Vamos juntos estudando um capítulo por dia e Deus tem nos abençoado, tem nos honrado. Então já prepara sua Bíblia Sagrada, porque o capítulo de hoje é 1 Samuel 23. Temos aqui 29 versículos e veremos assuntos muito interessantes. Davi livra Keila que é uma cidade vizinha, e também sobre Saul perseguindo Davi no deserto de Zif. Muito conhecimento para nós no dia de hoje. E além de você de casa que sempre nos acompanha de segunda a sexta, aqui nos estúdios eu estou recebendo pela primeira vez, olha que honra, pastora Kátia Cristina. Seja muito bem-vinda ao podcast bíblico. Obrigado, Júlia. É um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, a palavra que é viva e eficaz, né? A Bíblia diz que ela é mais profunda do que uma espada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma, do espírito, das juntas, medulas, e é apta para discernir o pensamento e o coração do homem. Então, a palavra de Deus é vida, né? Exato. Então, é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, a honra é nossa e, de fato, a palavra ela é poderosa. Quando você entende que não é um livro como qualquer outro, você pode ler como sendo um livro histórico, tendo várias informações culturais. Vai ser muito bom também, mas não vai transformar sua vida, não. É um livro vivo, quando você entende a revelação por trás de cada letra, de cada versículo, aí que você começa a ter sua vida transformada. E é em todas as áreas, é no corpo, é na alma e é no espírito. Perfeito. E quem também está conosco é o pastor Marcos Felipe. Seja muito bem-vindo mais uma vez, pastor. Obrigado, dona Júlia, pastora. Sempre uma honra estar aqui e eu creio que hoje, como está sendo no livro todo de 1 Samuel, vai ser uma benção. Vamos discutir, vamos aprender também. Sim. E eu creio que o Espírito Santo está nesse lugar para poder nos ensinar. Eu creio que quando estamos falando a respeito da palavra, ele se faz presente. Então, é claro, ele se faz presente, mas que você possa ter esse exercício na sua vida de sempre quando for ler a palavra, né, mesmo sabendo que ele está ali com você, que você o convide e que peça que ele revele para você o que está nas entrelinhas, aquilo que vai além da letra em si, né? Peça que ele fale com liberdade com você, não só aquilo que você gostaria de ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir também. Então, vamos convidar o Espírito Santo. Pastor Marcos, pode ser com o senhor hoje? Vou pedir a bênção do senhor. Amém. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na sua presença para poder te agradecer, Pai. Meu Deus, por esse privilégio de podermos discutir sobre a sua palavra. Meu Deus, convidamos o Espírito Santo, Pai. Meu Deus, para estar no nosso meio. Meu Deus, para nos ensinar, para nos guiar. Meu Deus, que essa conversa, meu Deus, seja produtiva. Meu Deus, para o seu reino. Meu Deus, é isso que nós te pedimos, meu Pai, nesse programa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigada, pastor Marcos. E agora podemos começar. Você já abriu sua Bíblia, 1 Samuel 23, abriu a parte do seu caderno especial ali que você vai anotando tudo que te chama atenção, tudo que te salta aos olhos em cada estudo aqui do podcast bíblico. Então agora a gente pode começar.
Versículo 1 vai nos dizer assim: E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saquearam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai e ferirás os filisteus, e livrarás Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo agora Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te e desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus. E levou os gados e fez grande estrago entre eles, e Davi livrou os moradores de Keila. É interessante a gente olhar para esse texto aqui e, assim, acho que antes de tudo, a gente analisar o pano de fundo, o contexto aqui de que Davi estava sendo perseguido, a sua vida estava correndo grande perigo. Saul, obstinado, tentava de todas as formas atingir a vida dele e colocar um fim, né, no problema, digamos assim, porque Saul enxergava como um grande problema. E aí chega essa situação e Davi tem a capacidade de, por um instante que seja, colocar os problemas dele de lado um pouquinho e fazer ali a vontade plena do Senhor, que era ajudar o povo de Keila, ajudar aquele povo que precisava de ajuda, que não teria condições de enfrentar os filisteus. Então nós vemos aqui que Davi deixou os problemas de lado para poder cumprir também a vontade de Deus. Pastora Cátia, isso é muito forte, a senhora concorda? Sim, Davi ali, ele se colocou como o guerreiro que ia ajudar e a livrar aquele povo que estava ali, né, praticamente nas mãos dos filisteus. Mas o que me chamou a atenção, que antes dele ir, ele pergunta para Deus, ele consulta a Deus, a importância que tem de nós consultarmos a Deus em tudo, fazer nada sem falar primeiro com Deus, porque se Deus der o aval, ele diz vai dar certo. É o que muitas pessoas acabam fazendo errado. Primeiro faz, depois vai consultar a Deus. E quando Deus está na frente, quando Deus está na direção, dá tudo certo. Aqueles homens que estavam com ele temeram, porque o inimigo era forte, mas não maior do que o Deus que Davi servia, maior do que o Deus que nós servimos. Então, se ele vai com o aval de Deus, a vitória é certa em nome de Jesus. Exato, ele foi ali ele foi com grande ímpeto, né? Foi ali e alcançou a vitória, não sozinho, juntamente com os seus homens ali, os guerreiros. E nós vemos que eles estavam com medo. O texto deixa isso bem claro. Mas, novamente, ele consultou o Senhor e quando Deus dá a palavra, você pode ficar firme nessa palavra. Pastor Marcos, quando a gente olha para esse texto, vemos que o medo estava tentando tomar o coração daqueles guerreiros. E aí Davi volta a buscar o Senhor, busca uma palavra e aí eles avançam. E ali eles têm a vitória. Então, muitas vezes, as pessoas estão com medo, estão ali ainda meio tímidas, não querem ousar, mas basta procurar, buscar uma palavra do Senhor e vão ter vitória. Com certeza, né? Quando a gente lembra de palavra, não tem como não citar o apóstolo Pedro, né? Que quando eles estavam no momento difícil, Jesus não estava com eles no meio de uma tempestade, todos temeram pelas suas vidas. Só que aí Pedro, ele buscou, olha, se for o Senhor mesmo, então me leve com o Senhor. Ele foi mostrar, ele quis buscar uma prova, né? Que acho que todo ser humano em si, ele precisa. Mas, voltando para o texto, é nos mostrado isso. Eu assino embaixo do que a pastora falou. Claro. Querendo ou não, ele tinha planos, talvez ele falou, Saul ainda tá perseguindo a gente, eles estavam com medo por isso, né? Será que é bom a gente se envolver em uma batalha nesse momento? Mas ali, Davi, como a senhora falou, deixou as coisas de lado, deixou os problemas que ele tinha naquele momento e foi falar com Deus. E nisso, quando Deus ele falou aqui, ó, pode ir que eu vou contigo, tô dando ele nas suas mãos, Davi não precisava de mais nada, ele já tinha a palavra que ele buscou. Então, o medo, talvez a aflição, talvez até o peso de carregar, o medo dos soldados, né? Tipo, nossa, eu tô levando pessoas que têm família junto comigo. Sim. E quando ele recebe a palavra, ele fala,
preciso de mais nada. Meu Deus é o suficiente e ele vai me guiar nessa dificuldade. Exatamente, até porque existem batalhas que é pra gente entrar e tem batalhas que não. Então, que possamos sempre buscar a orientação do Senhor, buscar uma resposta que vem da boca de Deus. Para você, de repente, você tá no meio de uma confusão ali que Deus nem pediu para você estar lá. Mas a gente acha, a gente vai guiado pelas emoções, enfim, por várias questões. Então, sempre busque a orientação de Deus. Se consagre, jejue, se humilhe diante da presença de Deus até você ter uma resposta. Não sai de lá até você ter uma resposta do Senhor. Seja sim, seja não, mas que você ouça a voz do Senhor e obedeça, né? Assim como nós vemos Davi fazendo em diversas situações. Porque nós vemos aqui Davi. Claro, eu entendi perfeitamente o que o senhor falou e concordo, de que ele estava pensando também na vida dos soldados, né? Porque ele estava ali numa posição de liderança, ele respondia pela vida de outras pessoas também. E é interessante pensar que muitas vezes a gente olha a palavra líder e fala, não, mas eu não sou líder de nada, mas muitas vezes é líder da casa, né? Espiritualmente falando, é aquela coluna espiritual que sustenta a casa. Não sei, a sala de aula, a sala onde você faz aula na faculdade. Não sei em que vários contextos a gente poderia ficar citando o seu setor onde você trabalha. Então, nós vemos aqui, pastora, que Davi era um líder e respondia por outras vidas. E nós, em diversos contextos, também estamos ali responsáveis por vidas ao redor. Então, precisamos ter a orientação do Senhor para saber se eu devo guerrear, se eu não devo, como eu devo agir, como não devo. É verdade, né, pastora? Isso, não se precipitar, não se desesperar, não fazer nada sem Deus falar. Eu costumo dizer, é orar até Deus responder. Ah, mas eu já orei. Então, espere Deus falar. Eu costumo pedir, Senhor, me dá uma luz, me mostra, me revela, me guia, me orienta, fala comigo. Porque Deus, ele tem, os planos de Deus jamais serão frustrados. Exato. Então, quando Deus ele revela a nós a sua palavra, pode ir que vai dar certo. Mas se ele disser não, é não. Exato. Mas muitas das vezes as pessoas passam à frente de Deus, aí dá errado, né? Exatamente. Então, que você esteja sensível e obediente à voz do Senhor. É isso que vai fazer que os seus caminhos, eles sejam caminhos de sucesso, caminhos vitoriosos, que você seja uma pessoa eficaz em tudo que você for fazer. Porque debaixo da ação, você vai ter a bênção de Deus, a mão do Senhor te acompanhando. Se você for sozinho, por sua conta em risco, aí é outra história. Mas se você está confiando no Senhor, se você chamou Ele para essa batalha, então tenha certeza de que a bênção, a proteção dele está te acompanhando. E aí, seguindo aqui o texto, no versículo 7 e o versículo 8, a gente vê o seguinte, né? E foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila, e disse Saul, Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos, ou seja, não ia ter escapatória para Davi. Então Saul tinha a chance perfeita, né? Então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja para que descessem a Keila para cercar Davi e os seus homens. E aí do versículo 9 até o finalzinho aqui, o 13, a gente vai ver Davi mais uma vez buscando ao Senhor. Mas antes de entrar nesse assunto, falando agora sobre o versículo 7 e 8, que foi o que eu li com vocês aqui, nós vemos que Saul, ele realmente, a palavra é essa, tá obstinado. Ele tá ali cego, só focando naquele ponto, em acabar, exterminar Davi de todas as formas. E nós vemos que o coração dele já está voltado para essa vingança há muito e muito tempo. A gente já viemos aqui de capítulos anteriores, onde já estava acontecendo essa perseguição, onde Saul já estava ali insistindo de todas as formas e não conseguia, mas ele está obstinado. E me chama a atenção aqui que isso revela muito sobre o coração dele. Esse comportamento dele já mostra um coração distante, porque é um coração que está ali buscando a intriga, buscando a confusão, obstinado, como nós falamos aqui. Então, nós percebemos que o coração dele já está afastado de Deus há muito tempo. Diferente de Davi, não é verdade? Que Davi, ele queria se reconciliar, ele queria buscar o perdão, queria acalmar os ânimos. Mas Saul não.
Saul estava ali cego, coração distante, já era um coração rebelde, desobediente, mentiroso, que vivia de aparências. Então, pastor Marcos, podemos reparar isso, que o comportamento de Saul já está revelando que o coração dele já estava afastado de Deus há muito e muito tempo. Dona Júlia, isso o que a senhora observou é uma coisa muito séria. Realmente, Saul, ele estava tão distante, mas tão distante de Deus, que a gente vai até ver nos próximos capítulos, né? Que Davi, ele tem misericórdia de Saul, e ali ele finalmente, caramba, mas ele tá tão distante que até, olha o que ele fala, né? A senhora acabou de falar, Deus me entregou. Então ele começa até a deturpar aquilo que Deus é para poder justificar aquilo que ele estava fazendo. Infelizmente, tem muitas pessoas que, por estar tão distante de Deus, eles olham a Bíblia e falam que, tem uma saída para poder julgar tal pessoa ou para condenar tal pessoa. Infelizmente, aquelas pessoas que são mais feridas dentro da igreja é por causa das pessoas que, infelizmente, se dizem ser do Senhor, mas o coração está muito distante, como o próprio Saul, né? A gente tem um exemplo dele. Estava já mentindo, desobedecendo a Deus, estava totalmente distante da palavra dele. Só que continuava, falou, não, Deus me entregou, isso aí, graças a Deus, tá vendo? Olha o que eu vou ganhar, olha que bênção, talvez ele tenha falado isso. Falou, olha, ele foi logo para uma cidade onde não tem saída, tá vendo, meus soldados, como Deus está comigo e não com ele? Mas, infelizmente, né, acaba que em algum momento é mostrado quem é de Deus e quem não é. Exatamente. Mas é pena que a gente sente de Saul, porque ele tá distante. Infelizmente, ele acha que por causa disso ele vai ganhar algo, ou o orgulho dele, ou ele só quer buscar realmente, é porque Saul pode me substituir. Infelizmente, a gente vê uma pessoa que, por causa dessas perguntas, dessas questões, por pensar muito no futuro e um pouco em Deus, ele se encontra totalmente distante e cego pelo poder, pelo reinado e pelas coisas do mundo, né? Então, cabe fazer uma autoanálise aí de como está o seu coração, se está se encaixando mais com o comportamento, as características de Saul ou de Davi. A gente vai ver mais à frente, até no próximo capítulo, a gente vai ver muito sobre o comportamento e o coração, o Espírito de Deus que habitava em Davi. Então você faça uma autoanálise, porque eu não estou aqui para apontar para você, estou aqui para julgar a minha vida, analisar a minha vida, e você faça o mesmo, né? De você analisar como está o seu comportamento, o seu coração, porque se tiver parecido com a de Saul, lembre-se que o Espírito de Deus não estava mais tendo liberdade em Saul, já havia se retirado. Não porque Deus é mal, nós vimos isso em capítulos anteriores, mas porque ele foi dando legalidade. Ele estava desobedecendo, não priorizava a vontade de Deus, não ouvia, então ele acabou apagando o Espírito Santo e acabou saindo ali dele, né? Então nós podemos perceber que esses comportamentos, essas características que observamos em Saul, é de uma pessoa que não está carregando ali o Espírito de Deus juntamente com ela. E aí nós vemos a reação de Davi quando fica sabendo que o rei Saul agora está sabendo que ele está naquela cidade. E aí a reação de Davi, nós vemos do versículo 9 ao 13, é mais uma vez buscar ao Senhor. Olha que homem íntegro, um homem que não dá um passo sem antes ter a confirmação do Senhor de que aquela é a direção, de que aquele é o modo. E é interessante que nesse texto, aqui é muito, chega a ser até engraçado, né? Mas se reflete muito nas situações do dia de hoje. Pastor, a gente vê que Davi perguntou, e esse povo aqui de Keila? Só relembrando, Davi estava ali ajudando a tirar os filisteus daquela terra. Então, ele estava fazendo um bem para aquele povo. Aí Davi pergunta, mas Deus, o povo dessa cidade vai me entregar? Aí Deus fala, vai. Pastora, esse povo no mínimo é ingrato, a gente pode entender como aqui. E outra, como lidar com essas situações de ingratidão? Porque não aconteceu só aqui em 1 Samuel 23, acontece até os dias de hoje. Sim, eu entendo que tudo é entre nós e Deus. Não fazemos nada para aquelas pessoas, fazemos para Deus. Porque ele diz assim, quando fizeste algo para esses pequeninos, estão fazendo para mim. Então, quando nós fazemos para Deus, mesmo que há ingratidão, nós entendemos que nós fizemos para Deus e não para aquelas pessoas. E continuamos fazendo, porque sempre
é para Deus. Então, eu creio que Davi, ele ali mesmo sendo entregue, e falaram com Saul que ele estava lá, mesmo sendo entregue, ele fez o que Deus havia ordenado. E o certo é nós fazermos aquilo que Deus está nos ordenando. Mesmo que não haja, né, uma gratidão, mas é Deus que vai nos recompensar em tudo. Sim, até porque eles até poderiam ser gratos, né? Imagino que ficaram felizes ali com a atitude positiva de Davi, livrando os filisteus da cidade deles. Porém, eles não eram leais. Então, no menor perigo, onde Saul questionasse onde estava ou ameaçasse algo ali contra eles, eles rapidinho iriam entregar Davi. Então, a gratidão não é o mesmo que uma lealdade, né? Tem essa diferença. E quando falamos de lidar com pessoas, a gente vai encontrar de tudo. Ingratidão, vamos encontrar lealdade, deslealdade também, vamos encontrar de tudo. Então, tem que ter discernimento, sabedoria para poder lidar com as pessoas. O senhor concorda, pastor Marcos? Olha, eu concordo. Quando vocês estavam lendo, foi até algo que me chamou muita atenção quando eu estava lendo 1 Samuel, no capítulo 23, é que você vê, né? Deus, ele pede para salvar, só que depois de um tempo, eles vão entregar, né? O próprio Deus mostra. E agora, nesse final do ano, né? A gente está nos preparando nas nossas igrejas, a gente entrega o projeto de vida, né? Sim. A gente entrega o projeto de vida para a gente apresentar todos os nossos planos ao Senhor. E é incrível, né? Como Davi, ele desde o início do capítulo, ele está fazendo isso. Ele mostra, primeiramente, ele fala, Deus, é para eu salvar esse povo? Deus fala, vai contigo, eu estou contigo, você vai. Depois, Davi de novo fala, olha, o que eu faço? Saul, ele vai vir atrás de mim, eles vão me entregar? Deus fala, olha, eles vão, mas olha, não precisa temer, eu vou dar um escape para você. Então, você vê que a Deus, a todo momento, por causa da entrega de Davi a Deus, pelo menos eu entendo, Davi, a todo momento, toda vez que ele vai tomar um passo, ele vai dar um passo para algum lugar, ele sempre fala, Deus, é para eu fazer ou não é para eu fazer? E Deus sempre vai dando escape. Deus ele vai mostrando, mesmo no último segundo, Deus vai lá e fala, não, vem por aqui que eu vou te livrar. Porque ele entregou os seus caminhos a Deus. Exatamente. E me chama a atenção também de que não só no sentido de Deus dar uma direção, mas muitas vezes Deus te faz do nada. Não sei se vocês já passaram por isso alguma vez, mas do nada lembra de uma pessoa que você nem conversou, nem viu, mas Deus te faz lembrar, ou seja um sonho, ou até alguma visão, se Deus te entregar isso. E o que você faz com aquilo? Se Deus te revelar algo que está para acontecer, o que você faz? Né? Você vira para o lado e esquece? Não, que você coloque isso diante de Deus, que se for algo maligno, que você repreenda. De repente, Deus está te mostrando algo antes de acontecer, te dando a chance, a oportunidade de você cancelar aquilo no mundo espiritual. Entende? Então, tem que ter discernimento, tem que ter sabedoria, confiar no Senhor para os passos de agora, para os passos do futuro. Então, até na hora que você for escrever o que você vai colocar ali no seu projeto, convide o Espírito Santo para escrever junto com você. De repente, você nem pensou em tal coisa, mas o Espírito quer trabalhar, quer que você registre aquilo como até uma prova, um testemunho para o futuro. Então, enfim, o resumo é ser sensível à voz do Senhor, confiar nos passos que Ele tem para nós de agora e também no futuro. Seguindo aqui, nós vemos do versículo 14... E no 15, aliás, do 14 ao 29, nós vamos ver Saul perseguindo Davi no deserto de Zif. No 14 ao 15, mostra que ele saiu ali em segredo e também com certa urgência da cidade de Keila e foi para o deserto. E aqui é interessante como não só nesse capítulo, mas em tantos outros que nós vemos na Bíblia Sagrada, quando fala de deserto, pastora, é um lugar de preparação, de separação, de prova muitas vezes, mas que como Deus estava ali com Davi, nós vemos que teve vitória mesmo em meio ao deserto. Sim, o deserto é para forjar, né, o nosso caráter, para nos preparar para o próximo nível. E Davi, ele foi preparado, ele foi ungido a rei, mas ele não começou a reinar logo após. Foi um processo longo, doloroso, né? Fugindo daqui, fugindo de lá, e passando por vários momentos difíceis, mas foi necessário para o crescimento espiritual dele.
Exato, e todo tipo de preparação ali, ele seria o rei de Israel. Ele teria de saber lidar com toda e qualquer situação, com qualquer contexto, qualquer pessoa. Então Deus estava ali forjando algo em Davi. E para a gente poder moldar algo assim, um exemplo é o ouro, a prata, para se fazer a limpeza, para se conseguir moldar, você tem que aquecer, né? Então é um período onde parece que a pressão aumenta, o deserto, né? Ali a escassez de recursos, muitas das vezes, mas é para você ser mais dependente e obediente e confiar no Senhor. E se é Ele que está cuidando, então eu posso descansar mesmo em meio a um deserto. E chama atenção que no versículo 16 e também até o versículo 18, nós vemos que Jonatas visitou a Davi e o encorajou. Sabemos que eram grandes, grandes amigos. E pastor Marcos, que diferença faz nos momentos difíceis nós temos pessoas que estão lutando as mesmas causas, que estão se importando conosco, que dedicam o seu tempo, que dedicam as suas forças para nos ajudar e nos encorajar. Porque imagino que no deserto, olha para um lado não tem nada, para o outro não tem nada, mas tinha ali um grande amigo que estava encorajando a Davi. Isso é verdade. Dona Júlia, acho que é uma das coisas que mais são necessárias nesse momento de deserto. É primeiramente Deus, o Espírito Santo, e depois uma pessoa que sabe o que você está passando e também está ali para poder te ajudar. A gente vê que nos momentos bons tem muitas pessoas com a gente, né? Mas no deserto, no dia da angústia, talvez não num dia tão bom. São aquelas pessoas que realmente estão ali para te fortalecer. Eu creio que Jonathan, né? Ele, poxa, era como um irmão, né? Sim. Para Davi. Ele tratava como se fosse sangue do sangue de Davi. Até mesmo Jonathan se coloca em risco, né? Estando com Davi, porque o pai dele estava caçando Davi. Mas eu vejo que ali tinha um propósito de Deus na vida de Jonathan. Tanto que mais futuramente Davi é totalmente grato tão a Jonathan que leva o filho dele para o palácio. E nós vemos isso, né? E até nos dias de hoje, como a senhora falou, nos momentos difíceis, eu mesmo posso falar por mim, em muitos momentos difíceis tive muitas pessoas que me ajudaram e hoje eu creio que hoje eu estou aqui porque Deus colocou essas pessoas no meu caminho. Então eu creio que mesmo se você estiver passando por um momento difícil, talvez de tribulação, ou o que eu faço? Eu creio que Deus vai colocar uma pessoa no seu caminho. Pode ser ter uma pessoa que você não esperava, né? Como a dona Júlia até mesmo falou, talvez Deus coloque uma pessoa que você nunca imaginou, mas ouça a voz do Espírito Santo. Porque eu creio que Deus ainda fala por meio de pessoas. Ele pode falar com você pela Bíblia, mas Deus também fala por meio de pessoas. Eu sou uma prova viva disso e eu creio que todos aqui já passaram por uma experiência parecida. É verdade. Então, que você esteja sensível às pessoas que Deus está tirando do seu caminho e às pessoas que Ele está colocando. A gente precisa entender, mas fulano sumiu do nada. Deus sabe de umas coisas que a gente não sabe, não é verdade? Então, esteja sensível e confie na peneira ali que o Senhor muitas vezes pode estar fazendo nas nossas vidas, nas nossas amizades, enfim. E que fique aqueles que são de fato irmãos, porque o amigo, o colega, aliás, colega, né? A gente pode contar ali e sobra dedo, mas amigo, o irmão, dá para contar em uma mão e ainda sobra, não é verdade? Então que a gente possa ter amigos que são também amigos de Deus ao nosso lado, amizades fiéis, amizades leais e que nos encorajam em meio aos desertos. Pessoal, continue meditando aqui em 1 Samuel 23, a gente não consegue comentar de todos os versículos, mas tem muito ensinamento. Então continua aí, por mais que a gente acabe aqui, rodou a vinheta de encerramento, mas continue estudando e meditando, porque Deus quer falar muito ao seu coração. E para a gente encerrar com chave de ouro, eu vou agora ao comentário do missionário R.R. Soares, que sobre este capítulo ele nos diz assim: os filisteus invadiram Keila, uma pequena cidade do território de Judá, e roubaram os cereais que estavam armazenados na eira. Quando soube desse fato, Davi consultou ao Senhor a fim de saber se deveria contra-atacar os invasores, e Deus lhe disse que ele deveria ir. Contudo, os homens que estavam com Davi tiveram medo. Então o Senhor confirmou a sua palavra e falou: levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. O medo de perder alguma batalha ou sofrer certo tipo de retaliação do inimigo já é uma vitória do diabo.
Sendo assim, procure crescer na graça divina, no conhecimento da palavra e nas lutas da fé. Afinal, se você estiver em Cristo, nada poderá derrotá-lo. Muito obrigada, missionário R.R. Soares e pastor Marcos, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast bíblico. Passa para a gente, pastor, o endereço de onde o senhor está, os horários para este domingo. Fique à vontade. Bom, estamos agora, eu pelo menos estou no novo endereço, estou lá na Avenida Martin Luther King Jr., 9943. Lá em Coelho Neto, eu creio que é um lugar onde você vai encontrar a bênção, vai encontrar também a voz do Espírito Santo, como estávamos falando aqui. E lá os horários são muito fáceis. Domingo nós estamos lá às 8 horas e também às 18 horas. Perfeito, muito obrigado. E também agradeço demais a pastora Kátia, que veio de longe para poder abrilhantar aqui o podcast bíblico. Pastora, passa o endereço certinho, os horários para este domingo, mídias sociais, fique à vontade. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui. E o meu endereço é Rua Magalhães Lima, número 1, Parque Fluminense. E os nossos horários são 8 da manhã e às 18 horas, domingo, dos Filhos de Deus. Eu estarei lá para te abençoar. Amém. Obrigada, pastora. E você de casa, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Primeiro aviso, já faz aquela leitura prévia de 1 Samuel 24 e você volta aqui para o próximo podcast para a gente continuar estudando. Mas só lembrando que o próximo podcast não vai ser amanhã, porque amanhã vai ser um especial, tá bom? Hoje é véspera de Natal, então desde já até adianto um Feliz Natal a todos vocês. Algumas famílias estão se preparando, né, que fazem ceia do dia 24 para o dia 25, estão preparando ali, tá uma correria que só, né? Então, que você possa amanhã, junto com seus amigos, sua família, estar acompanhando esse programa especial que vamos fazer aqui no podcast bíblico. O tema é o nascimento de Jesus, o nascimento do Rei dos Reis, o nosso Senhor e Salvador. Você não pode perder. Então, amanhã, às 4h30 da tarde, nós temos aqui um podcast bíblico especial. E dali em diante, vamos continuar. Aí 1 Samuel 24, e assim vamos dar seguimento a esse livro tão maravilhoso, que já estamos chegando ao final, inclusive, né? Glória a Deus, que Ele tem nos sustentado. Então, meus amigos, vou ficando por aqui. Um grande abraço a cada um de vocês. Amanhã não percam, PGM especial, podcast bíblico, especial de Natal, o nascimento de Jesus. Eu aguardo cada um de vocês. Um grande abraço e que Deus os abençoe. Até mais. Tchau, tchau. Gostou desse vídeo? Deus falou com você? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, se te edificou, também será bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar. Compartilha no grupo dos amigos, grupo da família, nas redes sociais, fique à vontade. E falando em mídias sociais, você já conhece o nosso Instagram? O @canal.cjc. Lá a gente sempre coloca bastidores, novidades. É lá que acontecem as votações para os próximos livros que vamos estudar aqui no podcast bíblico. Você não pode ficar de fora, né? Então seja um seguidor do @canal.cjc. E também compartilhe o nosso perfil, tá bom? Te convido a ser um inscrito aqui do canal do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, meu amigo, tá perdendo e muito! Se inscreva no nosso canal do YouTube e ative as notificações para que assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá bom? Muitas bênçãos aqui no canal do YouTube, que Deus te abençoe e já pode seguir aqui para o próximo vídeo. Até mais!